Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma revisão geral de mercado, quadro aqui do canal, em que a gente sumariza as principais notícias do mês e analisamos os últimos dados econômicos mais importantes pelo mundo. E as principais manchetes que vamos estar cobrindo no vídeo de hoje são: Estados Unidos cria sanções econômicas para combater o desenvolvimento tecnológico da China. Quais serão os impactos disso? O inverno está se aproximando na Europa e a crise energética por lá fica cada vez mais acentuada. O que podemos esperar? Guerra entre Rússia e Ucrânia escala de forma mais acentuada e fica cada vez mais difícil de chegar a um acordo de paz. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, ela se retira do poder com apenas 6 semanas em seu cargo. O que isso significa para o Reino Unido? Xi Jinping é eleito para o seu 3º mandato e já sinaliza que a China vai ter posições mais agressivas nessa próxima década. Lula é eleito presidente do Brasil. O que nós brasileiros podemos esperar para a nação brasileira nos próximos 4 anos? Para entender isso e muito mais, fica comigo até o final desse vídeo. Olá! Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e aqui trazemos conteúdo sobre gestão financeira, investimento exterior, economia mundial, entre diversos outros assuntos focados em você que reside ou quer residir no exterior. Eu peço que, se esses assuntos te interessarem, que você considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho, que é para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E antes da gente começar o nosso conteúdo de fato, eu gostaria de anunciar aqui que estaremos trazendo lives semanalmente aqui para vocês, para poder fazer essa revisão geral, só que semanalmente. E no final da nossa live, a gente também vai estar trazendo aqui 30 a 40 minutos separados para tirar dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Se você quiser participar dessa nossa live, ela vai estar disponível na plataforma aqui do YouTube, no TikTok e no Instagram. Escolha a plataforma que você mais se adequa e acompanhe a gente por lá. Tendo dito isso, vamos começar nosso vídeo aqui de fato falando sobre os Estados Unidos, começando pela análise aqui dos dados econômicos desse último mês. E a taxa de desemprego veio em 3,5, que foi menor do que o mercado esperava, que era de 3,7. O CPI, que é o dado de inflação, veio em 8,2, menor do que o 8,3 que tinha vindo no mês passado, mas maior do que o mercado estava esperando, de 8,1%. A taxa de juros subiu hoje especificamente para 4%, né? De 3,75% a 4% é um range, tem uma variação aí. O PIB veio em 2,6%, o que é muito bom porque os Estados Unidos tinham vindo com 2 trimestres consecutivos de PIB negativo, o que caracterizava uma recessão técnica. Isso já anula essa hipótese e mostra que a economia americana está de fato ainda bem acelerada. E isso tudo mostra pra gente que, apesar de parecer ter muitas notícias boas, como a questão do PIB, a questão do desemprego, a inflação lá ainda está vindo muito acima do que o mercado espera. Parece pouca coisa, mas 0,1% lá nos Estados Unidos, a mais do que o que eles já estavam esperando, que era uma inflação alta, é uma inflação muito negativa para os Estados Unidos, é uma inflação muito alta. E como o desemprego ainda está caindo, isso mostra que a economia ainda está bastante forte. E por isso, o Fed ainda pode ficar aumentando a taxa de juros lá em 0,75, que é um aumento de taxa muito forte. Inclusive, desde 2008 não se viu uma taxa de juros de 4% lá nos Estados Unidos. Isso tudo mostra pra gente que a situação econômica nos Estados Unidos está muito delicada e que é possível que a gente ainda vá continuar vendo aumentos significativos da taxa de juros lá nos Estados Unidos e que isso vai ficar, obviamente, à mercê dos próximos dados econômicos que vai vir até o fim do ano. O Fed já sinaliza que possivelmente vai começar a reduzir esse aumento, em vez de dizer 0,75, vai começar a dizer 0,50, mas 0,50 ainda é um aumento muito agressivo para os Estados Unidos. Então a gente não pode tomar isso como isso é bom. Obviamente que é melhor, mas a gente ainda não pode tomar isso como é bom. E como eu falei, os Estados Unidos está criando uma sanção econômica contra a China. E essa sanção, ela diz basicamente que todos os chips e semicondutores que de alguma forma sofrer contribuição dos americanos não pode mais ser comercializado com a China. E isso basicamente vai restringir o poder da China de crescer na área tecnológica. Porque a China, ela já está implementando 5G em massa lá na China e já está desenvolvendo a tecnologia do 6G. E os Estados Unidos, eles já entendem que a tecnologia, ela é o futuro petróleo. As informações que estão disponíveis na tecnologia, na internet, elas são controladas por essas grandes empresas que vão deter essas tecnologias e eles não querem passar isso para a China. E isso é muito importante, principalmente porque alguns dias depois de fazer essa sanção,
o presidente Biden lança sua carta de segurança nacional dizendo que a Rússia é o seu principal inimigo de curto prazo, mas que de longo prazo é com certeza a China. E essa sanção é justamente uma forma que eles encontraram lá de impedir que a China continue avançando e criando essas tecnologias de forma tão agressiva, feito eles vêm fazendo. Saindo dos Estados Unidos e adentrando agora na questão da Europa, vamos para os dados econômicos aqui da Europa. Primeiro, a taxa de desemprego média se manteve em 6,6%. Vale ressaltar que ainda vai sair o dado referente agora a outubro. Eu estou gravando no dia 2 de novembro, mas esse dado só vai sair no dia 4, que é exatamente o dia que esse vídeo vai sair, então não daria para esperar. Então, por hora, se manteve em 6,6%. O CPI, dado de inflação, veio em 10,7%, maior do que o 10,2% que o mercado esperava e também maior do que o 9,9% que tinha vindo no mês passado. Então, a inflação lá na Europa está ficando cada vez mais grave. A taxa de juros aumentou em 0,5% e agora bate na casa dos 2%. E o PIB veio em 2,1% versus 4,3% do trimestre anterior. Com relação à economia, a economia ainda está bastante aquecida, feito nos Estados Unidos, o PIB ainda está vindo positivo. A questão do desemprego, né, que ainda não saiu o dado oficial de outubro, mas que vem se mantendo ali na casa dos 6,6%. E também por tudo que a gente está vendo na questão da crise energética, que a gente já vai adentrar, a gente tem uma certa surpresa aqui com a Europa. A Europa está se mostrando bastante consolidada e está superando, de certa forma, as expectativas. Mas vale ressaltar, como eu disse aqui, que a questão da inflação de estar vindo cada vez mais alta, já está em 2 dígitos. Na Europa está em 10,7%. Significa dizer que aqui no Brasil é como se estivesse na casa dos 20%. Então, está muito alta a inflação lá na Europa e eles têm que, de alguma forma, controlar isso. E essa inflação está muito alta, muito por conta da crise energética, que é justamente o que está acontecendo lá, que a gente vai adentrar agora. A crise energética lá na Europa, a Europa, como a gente já vem mencionando aqui, ela é muito dependente do gás russo. O fato da Rússia ter entrado em guerra ali com a Ucrânia e ter sido imposto várias sanções econômicas contra a Rússia, de forma que ela não se sentiu confortável, ela estava, na verdade, usando o gás como uma questão militar, né, de uma questão de guerra para a Europa se afastar da guerra e deixar ela combater a Ucrânia de forma mais fácil, fez com que a Europa ficasse numa crise muito grande, porque a Europa não quis deixar de apoiar a Ucrânia. A Europa está com muito medo da Rússia continuar essa expansão territorial e cada vez mais adentrar na Europa. Então eles preferem dar suporte agora à Ucrânia do que necessariamente se abster, deixar a Ucrânia cair e não passar por essa crise energética. Mas como o inverno está chegando agora, é essencial para que a Europa se mantenha nesse padrão, para que a Europa consiga se manter durante esse inverno, de que eles consigam, de alguma forma, trazer energias, outras formas de energia de outros locais. E é por isso que, como vocês podem ver aí na tela, essa manchete de que eles agora, no dia 20 e 21 de outubro, estavam fazendo uma cúpula para decidir exatamente que direcionamento eles vão tomar, onde eles vão arrumar essa energia e qual vai ser essa energia. Porque a Europa, basicamente, como eu falei, dependia do gás russo. E o fato do gás russo não estar sendo mais importado para lá fez com que, por exemplo, a Alemanha tivesse que queimar carvão. As usinas nucleares que estavam sendo desligadas, algumas delas já estão, ou na verdade estão temporariamente em hold, né? Caso precise, vão ser ligadas, mas que elas não foram completamente desativadas como era previsto. Isso mostra que a Europa está muito preocupada com essa questão energética. Está tendo diversos protestos na França, está tendo diversos protestos na Holanda, entre outros países, Itália, estão passando justamente essa etapa de protestos porque eles estão pagando uma conta e eles não veem necessidade, a população não vê uma necessidade de estar passando por isso. Era só deixar a Ucrânia cair e acabou-se na percepção dessa galera. E esses protestos podem ficar cada vez mais acentuados e pode prejudicar o apoio que a Europa está dando à Ucrânia, principalmente nessa época de inverno. A Europa diz que não, que a Ucrânia não precisa se preocupar, que eles vão continuar dando suporte lá para eles, mas a Ucrânia ainda está incerta. Falando agora na questão propriamente da Rússia e Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia estão ali numa guerra cada vez mais acentuadas. A Rússia pegou 4 territórios da Ucrânia e anexou ao seu
território. E isso foi uma jogada política porque a Ucrânia estava conseguindo retomar esses territórios. E aí a Rússia viu como uma oportunidade de anexar isso a seu território russo e usar a lei marcial, que diz que basicamente se o território russo tiver de alguma forma sofrendo a possibilidade de uma crise existencial, né, se tiverem atacando um território russo, eles podem usar de armas militares nucleares para combater essa ameaça que está invadindo o território russo. Obviamente que a ONU e os diversos países aí pelo mundo não reconhecem essa anexação para a Rússia, mas a Rússia diz que é parte ali da Rússia já, que esses 4 territórios, que eu não sei o nome, mas eu vou colocar aí na tela para vocês em vermelho, vocês podem ver, que já faz parte da Rússia. A Ucrânia diz que não aceita nenhum acordo de paz, exceto se a Rússia sair completamente, deixar esses 4 territórios e ainda mais a Crimeia, que tinha sido dominada lá em 2014 e já fazia parte ali da Rússia, pelo menos na maioria dos países já reconhecia como parte da Rússia, e eles querem de volta agora todos esses territórios. E o Zelensky, presidente da Ucrânia, ainda falou mais, disse que não aceita de forma alguma fazer qualquer tipo de tratado de paz ou acordo de paz com o presidente Putin. Além disso, a Rússia ela acabou de cancelar aquele acordo de grãos que vinha sido feito com a Ucrânia, onde a Ucrânia podia exportar os seus grãos para o mundo para combater a fome mundial. A Rússia alega que esse acordo, esse transporte, está sendo usado para mais do que grãos, que estão trazendo armas, que estão trazendo exército, estão trazendo outras coisas que estão ajudando a Ucrânia a lutar na guerra contra a Rússia. E por isso se abstiveram completamente do acordo e não vão mais cumprir, estão atacando os navios que estão tentando passar ali para a Turquia. A Turquia tenta mediar, dizer, gente, tem gente passando fome, Rússia, deixa esses navios passarem. Mas a Rússia diz, se vocês quiserem, eu consigo suprir todos os grãos necessários para o mundo. Só que, de acordo com o que eu estudei, a Rússia ela é incapaz de fornecer essa quantidade de grãos tão absurdo sem usar aquelas 4 regiões ali que foram anexadas injustamente, pelo menos até o momento não foi reconhecido mundialmente como uma anexação, como eu falei. Ou seja, a Rússia precisaria tirar 2 grãos da Ucrânia para poder realmente fornecer isso. Isso é só uma jogada de narrativa para poder reconhecerem aquele território como parte russo. Ou seja, essa escalada de guerra fica cada vez mais difícil de chegar a um acordo de paz, o que representa uma incerteza muito grande para o mundo. E isso é um problema muito grande que a gente vai estar passando agora para o próximo mês. Com a chegada do inverno, a gente tem que ver aí como vai ser o posicionamento com relação a tudo isso. A Rússia foi muito além disso. Está acusando a ex-primeira-ministra Liz Truss, lá do Reino Unido, de ter participação nas explosões na ponte que liga a Rússia à Crimeia. E não foi uma destruição completa, foi só uma parte e vai ser renovado de acordo com o que a Rússia falou aí, mas que representava pelo menos uma grande obra feita no império lá do presidente Putin. E por conta disso, isso foi uma ameaça direta à Rússia. A ex-primeira-ministra Liz Truss disse que não teve nenhum tipo de participação, mas a Rússia alega que tem sim e que eles têm provas de algum hack que o celular dela sofreu. Falando então agora da ex-primeira-ministra Liz Truss, que ficou apenas no seu cargo por 6 semanas, como eu já mencionei na manchete, ela teve que sair porque ela tentou tomar um posicionamento, ela foi eleita para esse cargo com um posicionamento de que iria reduzir os impostos, mas ela sofreu uma pressão tão grande da União Europeia, dizendo que se ela fizesse isso, a União Europeia ia quebrar e que não poderia fazer isso, que ela deu para trás. O parlamento britânico não viu isso com muitos bons olhos e mostrou uma certa fraqueza dessa primeira-ministra, então retiraram ela do poder e colocaram um rapaz novo, que eu não sei falar o nome dele direito, mas que ele é meio indiano, meio britânico e que ele vai tomar algumas providências aí para melhorar a economia do Reino Unido, que sofreu muito com essa tentativa de medida que a Liz Truss tentou passar. O pound, que é a moeda lá, a libra esterlina, sofreu muito, chegou a ter quase uma paridade com o dólar, que nunca tinha sido visto, justamente por conta desse posicionamento que ela tinha de reduzir os impostos. Então, tudo isso está impactando muito a economia lá do Reino Unido. Saindo de tudo isso que está acontecendo na região da Europa, indo agora para a China, vamos revisar os dados econômicos da China nesse último mês. A taxa de desemprego veio em 5,5%, maior do que o esperado de 5,2% e que a última análise que era de 5,3%. Então a taxa de desemprego lá está aumentando. O CPI, que é o dado de inflação, veio em 2,8%, que era dentro do que o mercado esperava, porém maior do que o 2,5% do mês passado.
a taxa de juros teve um recuo quase que irrisório de 0,05%. Estava em 3,7% e caiu para 3,65%. Então, quase que insignificante. O PIB lá veio em 3,9% versus 0,4% do trimestre anterior. Era esperado 3,4% e veio acima do esperado aí em 0,5%. O que isso mostra pra gente? A economia lá da China, apesar desses dados não serem exatamente os mais confiáveis possíveis, né? A gente sempre menciona aqui que os dados chineses não são necessariamente conhecidos pela sua transparência. Se eles estiverem corretos aqui, mostra que a economia lá na China, ela tá aumentando a taxa de desemprego, aumentando a inflação, ou seja, não era para estar aumentando a inflação, já que está aumentando o desemprego, menos gente consumindo, e o PIB está aumentando. Ao mesmo tempo, estão tentando aí reduzir a taxa de juros para dar um estímulo na economia. E como é que você vai dar um estímulo para a economia se a sua inflação está vindo cada vez mais alta? Não faz um certo sentido. E isso está acontecendo justamente por conta da manchete que a gente vai mencionar aqui, que é o Xi Jinping assumindo para o seu terceiro mandato. E isso é importante porque lá na China está passando por diversos problemas estruturais e a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar um card aqui se você quiser acompanhar mais dos problemas estruturais lá da China. E isso estava causando muito alvoroço lá na China, muitas revoltas, muitos protestos. E por conta de tudo isso, o Xi Jinping quer estimular a economia, diminuir o desemprego, que era para poder garantir esse terceiro mandato agora que ele vai assumir. E vale ressaltar que assim que ele assumiu o poder, ele retirou o seu antecessor que se chamava Hu Jintao, que é justamente o cara que abriu a China, de certa forma, para a economia. Ele tinha um posicionamento mais libertário, de menos ditadura, que é justamente o contrário do que o Xi Jinping quer mostrar. Ele foi retirado do Congresso e como tudo na China é muito combinado, isso é uma mostra, né, de que a China está querendo ter um posicionamento mais agressivo, de se fechar com relação ao mercado externo, de se proteger do mercado externo e também de tomar posições mais agressivas até mesmo com relação a Taiwan, que a China já vem querendo e já vem assumindo Taiwan como parte dela, nunca deixou de ser, de acordo com a visão dos chineses, mas que os Estados Unidos já tem um posicionamento aí de que Taiwan não é de fato uma região ali da China, que a Nancy Pelosi, né, que é a terceira no poder lá dos Estados Unidos, já visitou. A China fez todo um alvoroço dizendo que iria entrar em guerra, queria derrubar o avião e não teve nenhum posicionamento. Isso deixou os chineses ali do parlamento chinês um pouco mais cabuloso, um pouco mais receoso do que Xi Jinping poderia fazer. E ele agora está demonstrando, né, dessa retirada meio que forçada, pelo menos foi o que aparentou ser forçado, não foi combinado, de que eles não estão mais tão abertos assim à negociação externa. E isso mostra que eles estão muito mais propensos a tomar medidas mais agressivas, não só com relação à economia, mas também provavelmente com relação a Taiwan. Saindo agora da China, então, e passando para o Brasil, vamos revisar aqui os dados econômicos do Brasil desse último mês. Primeiro, a taxa de desemprego caiu de 8,9% para 8,7%. Novamente, não se via uma queda, né, um valor de pessoas empregadas aí tão baixo desde a época de Dilma. Então fazia bastante tempo que a gente não tinha uma taxa de desemprego tão baixa. Além disso, a inflação, ela na verdade veio uma deflação de 0,29. Só que isso era menor do que o mercado esperava, de 0,36. Totalizando então de 7,17% de inflação no ano. A taxa de juros foi mantida em 13,75% pelo Banco Central do Brasil e o PIB, de acordo com o que o FMI acredita, o PIB brasileiro vai crescer em 2,8% até o final de 2022. Ele, neste momento, aí está mais ou menos nessa margem, mas ainda existe o último trimestre aqui e a gente ainda não tem uma certeza do que vai acontecer nesse último trimestre do Bolsonaro. E aí, o que isso tudo mostra pra gente? A economia brasileira, quando equiparada com seus pares, tanto da América Latina quanto também com relação ao mundo, está mostrando uma certa resiliência. E isso aconteceu porque o Banco Central do Brasil ele começou a aumentar a taxa de juros muito antes do que o resto do mundo começou. Isso fez com que os investidores internacionais preferissem investir no Brasil, já que estava com a taxa de juros real, ou seja, está rendendo mais do que a inflação, do que está perdendo dinheiro para outros locais. Só que com o aumento da taxa de juros no resto do mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, é possível que a gente venha a ver um outflow, né? Uma retirada de dinheiro aqui do Brasil para outros locais. A gente tem que esperar aí para ver exatamente como isso vai acontecer e se realmente isso vai acontecer.
Saindo agora da questão econômica, indo para a questão agora política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de ganhar a eleição para 2023. E o que é que a gente pode esperar desse mandato aí até 2026? Então, a gente ainda não tem exatamente um direcionamento muito bem definido, porque ele ainda não definiu qual vai ser o ministro que ele vai ter da economia, e ele já fez algumas divisões, né? O que o Bolsonaro tinha juntado ali, vários ministérios em um ministério só. Ele acabou de dividir, então vamos ver um inchaço, de certa forma, do Estado brasileiro, mas a gente ainda não tem um direcionamento muito bem definido do que ele vai fazer com a economia. Ainda temos que esperar se ele vai definir um ministro mais austérico, no sentido liberal, no sentido que tem uma responsabilidade fiscal, ou se ele vai botar uma pessoa para gastar muito dinheiro. Mas com o que eu acredito, né, baseado na questão da Câmara e no Senado, que são, na verdade, quem manda no país, né, o parlamento que manda realmente aqui no Brasil, eles são mais de direita, mais conservadores. Então eu acredito que o Lula não vai conseguir ser um Lula gastador, que ele não vai conseguir colocar em prática todas essas medidas que ele vem anunciando aí durante a sua campanha de redução ou tirar a questão do teto de gastos públicos, de aumentar a questão do Bolsa Família, de dar mais dinheiro. Eu não acho que ele vai conseguir fazer tudo isso. E a situação econômica do Brasil, na verdade, não permite que ele faça muito. Então a gente tem que aguardar aí o direcionamento econômico que ele vai tomar. Mas eu não acredito que vai ser uma questão aí tão fora do que estava sendo o Bolsonaro. Eu acho que vai manter mais ou menos essa mesma linha, vão ter uma responsabilidade fiscal. E que o Brasil, como eu já mencionei em outros vídeos, vai continuar sendo uma ótima oportunidade de investimentos. Agora que a gente já fez uma revisão completa aqui do mundo, vamos dar uma analisada aqui na questão da Bolsa de Valores, como ela performou nesse último mês. E a gente pode ver aqui na tela, como eu estou mostrando para vocês, que o dólar teve uma leve queda, praticamente estável. O S&P e a Nasdaq também tiveram uma leve queda de 0,3 do S&P e 0,87 da Nasdaq, mostrando que basicamente se manteve constante nesse último mês, esperando tomar alguma decisão ali do Fed, dos dados econômicos americanos, entre outras coisas. Então, tá subindo, depois tá caindo, tá subindo e tá caindo, não tá variando muito. Já o índice europeu, vocês podem ver que nesse último mês ele teve uma subida aí de 1,04%, mostrando a resiliência da economia europeia, como eu falei mais cedo. O índice de Hong Kong lá na China subiu em 4,26, enquanto que o do Japão subiu 0,15, praticamente se manteve estável, né? Então, com relação aos índices, a gente pode ver que se manteve praticamente constante, com exceção do europeu, que subiu 1% aproximadamente, e o de Hong Kong, que subiu aproximadamente 4%. Saindo agora da questão dos índices e entrando na questão das commodities, vocês podem ver aí na tela que o petróleo subiu aproximadamente 2,5% nesse último mês. O gás natural caiu aproximadamente 7% com a quebra ali do Nord Stream 1 lá entre Rússia e Ucrânia, como a gente mostrou mais cedo. O ouro subiu 0,8% aproximadamente, enquanto a prata subiu 2,5%. Essa subida da prata provavelmente foi por conta do PIB chinês, que mostrou que veio muito acima do esperado, o que mostra que a economia está acelerada e como eles consomem muito da prata, a prata provavelmente reagiu positivamente com relação a esse dado. Saindo agora da parte de commodities, indo para a parte agora de criptomoedas, como vocês podem ver aí na tela, o Bitcoin ficou praticamente de lado, subiu 0,26% e o Ethereum subiu 1,12% nesse último mês, mostrando aí que o Ethereum está um pouco mais consolidado com relação ao The Merge e está tendo uma variação legal, está se mantendo ali na casa dos 1.500, 1.600 dólares, o que é um ponto positivo. Mas então, gente, como vocês puderem ver aqui, a situação econômica mundial, ela está extremamente delicada. A parte geopolítica, a parte de dados econômicos, a questão das crises e tudo mais está muito problemático no mundo todo. Então, a minha sugestão para vocês é, quando vocês estiverem investindo seu dinheiro aí, invistam com bastante cautela. A gente não sabe o que vai acontecer no mundo, a gente está à beira de talvez uma terceira guerra mundial. Muita coisa ruim pode estar acontecendo ou poderá vir a acontecer que a gente não está colocando aqui nos preços, que o mercado ainda não colocou nos preços. Então invistam com bastante cautela nesse mês. Gostaria de lembrar que em breve a gente vai estar trazendo esse tipo de conteúdo em formato de live e que depois da live a gente ainda vai tirar dúvida de vocês. Se vocês quiserem acompanhar a gente, é só se inscrever no botão inscreva-se aqui abaixo ou ir pelo TikTok ou Instagram pelo @investe.space e vocês podem estar acompanhando os nossos conteúdos. Escolha a plataforma que você preferir e nos acompanhem por lá. E eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários a seguinte resposta:
como anda a sua performance em 2022. Ela anda positiva, negativa? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você quiser saber como anda a nossa performance em 2022, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, onde a gente compartilha quanto foi a nossa performance em 2022 e também o nosso cenário, se vale a pena ou não continuar investindo no Brasil.